Pois bem, o assunto vamos falar sobre a questão do Setembro Amarelo. A doutora Laís Feitosa, psicóloga, está aqui conosco. Boa tarde, bem-vinda à Band. Boa tarde, Adilson. É um prazer aceitar esse convite, receber esse convite e estar aqui falando um pouquinho sobre saúde mental. Perfeito. É a síndrome de Burnout, como é que é a pronúncia? É burnout. Burnout. Ela consiste em quê exatamente? Por que é esse nome? A síndrome de burnout, ela traz a classificação, o resumo das características do que arremete o adoecimento mental acerca do trabalho. Então, é o esgotamento em relação às atividades laborais, o cansaço. Então, ela vem como essa tradução mesmo de esgotamento. E ela se mistura com depressão ou algo do gênero ou são pontos específicos? Se mistura. Se ela não for tratada, ela desencadeia uma depressão, sim. Ela é provocada? As pessoas instigam com o dia a dia do indivíduo, como ele convive na sua atividade profissional? Isso pode desencadear um problema como esse? Pode. Em 2022, a Organização Mundial da Saúde entendeu a burnout como um fator de adoecimento mesmo, tanto que vai vir no CID-11 e vai acarretar em afastamento de trabalho, em coisas relacionadas. Mas o burnout, ele decorre da forma como o indivíduo lida com as atividades. Então, muitas vezes, um ambiente de trabalho onde a sobrecarga laboral ela é muito ampla, de altas demandas, onde eu preciso estar em constante adaptação, mas também tem muita relação como o colaborador lida com suas atividades, como eu lido com o meu trabalho. E eu consigo identificar esses primeiros sintomas? Ou é mais comum outras pessoas perceberem que está havendo determinadas mudanças de comportamento? Então, as pessoas notam, mas para eu identificar, eu passo a dar outras classificações. Eu posso achar que eu estou só cansado, muitas vezes eu acho que eu só preciso dormir, que eu só preciso tirar um final de semana, estou desatento só porque eu não dormi bem. Então, as pessoas elas levam muito para esse lado. É por isso que a consulta profissional ela é muito importante, o diagnóstico profissional é muito importante até para que não se classifique em outra doença, a gente consiga trabalhar o burnout como burnout mesmo. Isso que eu queria entender, e o burnout, ele tem um desdobramento, ele pode se tornar algo mais crônico, mais complicador, como é que se acompanha isso? É um estágio de um início de uma outra patologia, de um outro problema enfrentado pelo indivíduo? Pode ser sim, Adilson. E tem estudos que falam que o burnout a gente nunca pode assegurar que tem uma cura, porque ele traz consigo muita relação do que o sujeito entende sobre o trabalho. Então, pode ser que hoje eu trabalhe todos os sintomas e como eu lido com essa relação do trabalho, mas pode ser também que daqui a 5, 2, 10 anos ele coloque um pezinho lá dentro da doença de novo, do diagnóstico, e retorne a enfrentar de novo essa problemática. Como isso surge dentro do trabalho, a sua grande maioria das vezes, é possível que as pessoas ao entorno possam ser um colaborador para tentar diminuir essa sensação que a pessoa está tendo? Pode, tanto o próprio colaborador da empresa, os colegas, a equipe, mas também a gestão, desenvolvendo políticas, classificando essas políticas como algo importante para os próprios usuários avaliarem se elas estão adequadas, falando sobre saúde mental, falando sobre adoecimento, permitindo com que as pessoas descansem e trabalhem também essa relação com o trabalho, Perfeito. Tem algum momento específico que é a hora de procurar o profissional? Tem, Adilson. O burnout, para a gente conseguir classificar, a gente entende que há uma tríade, que é o do esgotamento. Então, eu passo, por mais que eu ame esse trabalho e esse amor, ele já é um precedente gigante, para a gente falar sobre o burnout. Então, o esgotamento, eu passo a ter resistências, para ir para o trabalho. Então, quem nunca se olhou e, nossa, amanhã eu tenho que trabalhar e não quero ir. Então, eu passo a ter essa relação de dificuldade mesmo. O ceticismo, que é uma visão negativa mesmo, em relação ao trabalho. Então, eu passo a entender que o que eu desenvolvo não tem mais sucesso. E a ineficácia não dá mais. Então, não vou mais para frente, vou morrer ali e acabou. Então, logo, burnout. Não confunda o burnout com preguiça, não, viu? Porque a Vivi aqui, eu acho que ela tem burguiça.
para dar uma leveza no assunto, porque isso é um tanto quanto delicado. É comum as pessoas desconsiderar a relevância desses problemas enfrentados, né, doutora? É comum e, além de ser comum, há uma responsabilização muito grande para com as empresas, né? E hoje as organizações elas estão trabalhando mais questões acerca da saúde mental. Só que é muito falho, né? É muito falho a gente pensar que só as empresas desencadeiam esse tipo de adoecimento e descarta a possibilidade que há uma relação ali, a relação que o colaborador tem com o trabalho também, que é um fator que adoecedor também. Então, se eu não consigo me desligar, se eu não consigo parar, dar um sentido natural para essa atividade, entender que eu também preciso delegar as minhas atividades para o lazer, descansar, para a família e tudo mais, eu acabo me comprometendo. Acho que falar sobre é muito importante, né? Com certeza, a gente precisa estar sempre falando ali sobre os sintomas, dar um indicativo de que dá uma pausinha também, né? Vamos colocar cada coisa e que não no tem seu nada lugar. demais procurar um especialista, pelo contrário, na realidade. De forma alguma. Você está buscando a sua saúde mental e que pode ser afetada. Claro que esta síndrome que a gente está debatendo aqui é provocada pela pressão, muito provavelmente, do que você vive no seu dia a dia na atividade profissional. Mas, quando se trata do Setembro Amarelo, a gente está falando de todos os problemas psíquicos encontrados com o indivíduo. E setembro é o mês de a gente debater mais. Eu digo mais por quê? Porque sempre está falando sobre isso. Tem políticas sendo implementadas, né? Por exemplo, eu estou vendo a senhora aqui com a campanha, né, que tem um adesivo identificando. Enfim, eu queria que falasse um pouco sobre as ações que são desencadeadas para isso. Então, o Setembro Amarelo, ele é o mês de prevenção ao suicídio, né? As pessoas falam muito que a gente utiliza apenas o setembro para essa promoção à saúde, para essa prevenção, e isso é um mito, né? É um mito que a gente passa o ano inteiro. A gente já começa o janeiro com o janeiro branco, elucidando ali os cuidados com a saúde mental. Então, a gente fala sobre ansiedade, fala sobre depressão, a gente tem falado muito sobre o autismo também. E aí, o Setembro Amarelo, ele não traz só como alusão a depressão, né? Não é só a depressão que acarreta um suicídio. Então, o burnout também tá dentro, né, dessas classificações aí que compromete a vida mesmo do sujeito. Isso é importante. O que diz? A senhora tem um cardzinho que você queria compartilhar? Eu trouxe. Eu estou usando esse botão, inclusive, que eu recebi, né, que é justamente também para fortalecer, que a gente é conhecedor e está proposto a debater e quebrar esse estigma de que não pode falar sobre, tem que falar. Quanto mais falarmos, é o maior número de conhecimento que é levado e é o maior número de pessoas que acabam entendendo que não tem nada de errado em buscar o cuidado. Porque às vezes as pessoas também acabam se criminalizando. Não, eu não posso, vão achar que eu estou fazendo o corpo mole. Não, acho que é importante você tratar disso na fase mais inicial possível. A gente trouxe aqui o card para vocês, né? Para vocês Esse cardzinho, ô Tafarel, tudo bem, Tafarel? Ele consiste em quê? É uma frase de conscientização que tem dentro também? Isso, são frasezinhas, né, para a gente estar dando uma movimentada aí nessa campanha que a gente considera muito importante, né? E ela traz mensagens para tocar mesmo, tentar tocar o seu coração de alguma forma. Eu vou trazer aqui então. Um é meu, outro é da Vivi e outro é do Tafarel. O meu eu já vou abrir aqui agora. A gente abre, né, como se fosse um... Destaca como se fosse um comprimido. Como se fosse um comprimido. Eu sou tão desajeitado. E puxa para o ladinho. Puxa, assim, é tão simples, eu queria complicar. Eu queria tomar o comprimido mesmo, mas não, é só o formato, né? É isso aqui, ó. Vamos ver aqui, qual é a frase. As feridas mais profundas precisam de mais tempo para cicatrizar. Dê a si mesmo tempo para curar. Bem burnout, né? Bem mesmo. Legal. É muito bom. Às vezes as pessoas precisam simplesmente de uma palavra amiga. Eu acho que isso já começa a ser uma forma de combater também esse tipo de problema enfrentado. E aí se desencadeia para a ansiedade, vem a depressão e, lamentavelmente, esse número tão grande de suicídios que a gente vem observando que vem sendo registrado nos últimos tempos. A doutora Laís Feitosa, psicóloga, foi a nossa convidada do programa de hoje para falar um pouco mais sobre o burnout. Obrigado, doutora. Eu que agradeço, gente, o convite. Precisando, estamos às ordens. É uma satisfação, tá? O assunto é aqui na tela da Band.